Fala galera, tranquilo? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar da edição de Sandman, um clássico indiscutível dos quadrinhos. Muitos consideram como um dos melhores quadrinhos de todos os tempos, outras pessoas já não acham tudo isso. E além de tudo isso, o Neil Gaiman, que é o escritor dessa história, ainda está envolto em diversas polêmicas, e essa edição também, na época que ela saiu, ela estava envolta em algumas polêmicas, e vamos falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje. Lembrando que os links da Amazon vão estar aqui na descrição, para caso vocês tenham interesse, vocês comprarem essa edição aqui, e caso vocês comprem através do nosso link, vai estar ajudando muito o canal. E se você já está gostando desse vídeo, por favor, deixe o seu curtir, um comentário, se inscreva no canal, ative o sininho. Tudo isso ajuda bastante o engajamento do canal e me ajuda a fazer mais vídeos como esse. E sem mais delongas, bora pro review. Bom pessoal, essa edição que eu estou mostrando aqui para vocês é a edição de Sandman da editora Panini. Foi lançado em agosto de 2010 e conta com uma média de 600 páginas cada volume. Esse primeiro volume que eu tenho aqui é da edição de 2010, enquanto que o segundo volume e os próximos volumes também são da edição de 2022, e eu já vou falar das diferenças entre elas. Essa edição possui um total de 5 volumes, que contém os 75 capítulos das histórias originais de Sandman, além de histórias adicionais, como por exemplo, Vertigo's Winter's Edge 1, As Flores da Paixão, Sandman Especial, A Canção de Orfeu, o conto A Última História de Sandman, entre muitas outras. O volume 5, inclusive, só contém histórias adicionais, já que a história principal de Sandman, digamos assim, acaba no volume 4. Além desses 5 volumes, a coleção também apresenta 2 spin-offs. Um deles é o Prelúdio, que contém histórias obviamente anteriores a Sandman, e também o volume sobre a Morte, que contém histórias sobre o personagem Morte. Além de todas essas histórias, todos os volumes da coleção possuem introdução, biografias, pós-fácil do Neil Gaiman e mais extras. O preço de capa atual em 2024 varia entre R$ 225,90 e R$ 265,90. Apenas o volume do Prelúdio que sai um pouco mais barato, pela faixa de R$ 180 reais. É realmente uma coleção carinha, já que juntando todos os volumes você vai ter que desembolsar aí uma faixa de R$ 1.500 reais, caso você não pegue com nenhum desconto. Essa edição possui um tamanho de 18 cm por 27 cm, é capa dura, capa brilhante que imita quase que um couro aqui, lombada quadrada, e as quartas capas aqui eu quero destacar porque eu achei elas realmente muito lindas de todas as edições, e eu achei muito acertada a decisão da Panini de não colocar nada na quarta capa, né? Normalmente a gente tem algumas informações como sinopse, biografia, alguma foto adicional aqui, mas a Panini tomou essa decisão de deixar somente a arte, e eu achei que isso valorizou muito as ilustrações aqui, e fica tranquilo que todas as informações que normalmente vêm na quarta capa estão dentro do volume, tá? Então você não vai perder nada. E vale comentar que a coleção não traz nenhum adicional, então não tem marca-página, não tem pôster, não tem card, é realmente só os quadrinhos. A Panini, ela replicou a edição Absolute dos americanos, né? Então a nossa edição definitiva aqui é a edição Absolute que saiu em 2100 lá nos Estados Unidos, mas é basicamente a mesma coisa. Algumas pessoas falam que tem umas diferenças entre a nossa edição definitiva e a edição Absolute deles, mas pelo que eu pesquisei são diferenças mínimas, realmente é uma boa réplica da edição Absolute. E quais são as diferenças entre a edição de 2010, né, a impressão de 2010, e as impressões agora de 2022 para frente? Praticamente nenhuma. Como vocês podem ver, a única diferença está aqui na lombada, principalmente nos loginhos aqui embaixo, porque na época de 2010 o selo de comics da Panini se chamava Panini Books e hoje ele se chama Panini Comics, e antigamente Sandman era distribuído pela Vertigo e agora é pela DC. E além disso, aqui também no nome do Neil Gaiman a gente consegue notar bem sutilmente que o volume 1 ele possui um negrito, deixando o nome aqui do Neil Gaiman um pouquinho mais gordinho, né? Mas de resto a edição é completamente igual. Agora vamos falar um pouco sobre as polêmicas que eu comentei no início do vídeo. E eu quero reiterar aqui que eu não vou falar sobre a polêmica do Neil Gaiman especificamente, primeiro porque eu acho que não cabe nesse vídeo, teria que ter um vídeo separado caso eu quisesse comentar isso, e eu também acredito que todo mundo que acompanha a Gibisfera já sabe o que está acontecendo e as acusações contra o Neil Gaiman, então eu vou me ater somente às polêmicas referentes à edição da Panini, beleza? Bom, então sobre as polêmicas referentes à edição, acontece que na edição definitiva as cores das primeiras 18 histórias, os primeiros 18 capítulos
que contém no volume 1 foram recolorizadas, claro que com a autorização tanto do Neil Gaiman quanto do colorista da época, o Daniel Vozzo. As alegações foram de que, na época, não existia tecnologia suficiente para que essas histórias fossem colorizadas da forma como o Neil Gaiman projetou. E agora, como essa tecnologia já está disponível, eles decidiram reconstruir essas cores. Obviamente, algumas pessoas não gostaram dessa decisão porque preferiam as cores originais das histórias, alegando que foi assim que o Neil Gaiman pensou na época. Eu particularmente sou uma das pessoas que preferia as cores originais, primeiro porque eu acho mais bonitas e segundo porque eu acho que combina realmente mais com o clima da obra, mesmo o Neil Gaiman alegando que não sejam as cores que ele queria inicialmente. Alguns quadros tiveram uma alteração mínima, pouca coisa, mas alguns foram quase que inteiramente refeitos no que diz respeito a cores. Então, se você está pensando em comprar essa edição, tenha isso em mente, essa edição definitiva é recolorizada somente os 18 primeiros capítulos do volume 1. Todas as outras histórias são as cores originais, tá? Então, se você não liga para isso, compra e, assim, continuam lindas as cores, a história continua perfeita, então, mesmo recolorido, eu acho que vale muito a experiência e vale a pena você ter essa coleção na sua estante. E reitero novamente que essas alterações foram sim aprovadas tanto pelo Daniel Vozzo quanto pelo próprio Neil Gaiman. Inclusive na edição Absolute, esses mesmos 18 capítulos também estão recolorizados, então não foi uma decisão da Panini antes que alguém venha reclamar da editora. E o segundo ponto que algumas pessoas reclamaram na época foi referente à tradução, alegando que a tradução dessa edição definitiva não estava tão boa quanto edições anteriores, como por exemplo a edição de Sandman da editora Globo. Eu não vou fazer esse juízo de valor em cima da tradução alheia, porque eu acho que não é o meu papel, mas saibam que as traduções são eminentemente diferentes, obviamente, porque são edições diferentes. Então vale a pena, caso você tenha uma edição da Globo ou se você souber de alguém que tenha, pegar para dar uma lida e comparar com a edição definitiva e ver se realmente tem muita diferença, se você gosta dessa diferença. Enfim, eu confesso que não fui a fundo nesse tema do quão diferentes são essas traduções, mas eu lembro de algumas pessoas reclamando sim que essa tradução aqui estava bem diferente e talvez não tão boa quanto esperado. Isso posto de lado, eu achei essa edição muito linda e de ótima qualidade. O papel é muito bom, é um papel couché de uma ótima gramatura, as cores estão realmente muito lindas, as capas parecem ter uma qualidade muito boa e o miolo parece ser muito bem colado, apesar de que a minha primeira edição tá meio molinha já, mas como é uma edição de quase 15 anos aí, eu acho que faz sentido, é um desgaste natural realmente do miolo. Agora pra mim, o ponto alto dessa coleção foram os extras. Cara, como os extras são bons. Storyboards, roteiros, artes adicionais, realmente tem muito conteúdo pra gente ver. A única coisa que eu senti falta foi de entrevistas, um pouco mais de entrevistas com o próprio Neil Gaiman e com os diversos desenhistas que a gente teve nessa história aqui. Acho que seria um adicional bem legal, principalmente para quem gosta de escrever histórias, fazer roteiro, desenhar. Eu acho que é muito legal esse momento que a gente pode entrar na mente dos artistas mesmo, e eu achei que faltou um pouquinho disso nos extras. Bom, essa foi a minha humilde opinião referente à edição de Sandman da editora Panini. Eu realmente acho essa coleção muito linda, muito boa, e acho o trabalho editorial que a Panini fez muito bom e com muito esmero para essa história que é tão importante para a história dos quadrinhos. E como sempre digo, e como também falei no início do vídeo, vou deixar os links da Amazon para caso você queira adquirir essa coleção aqui. Adquirindo através dos nossos links ajuda muito o canal. E se eu fosse você, eu aproveitaria esse momento porque Sandman agora na Amazon está em promoção, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, e pode ser que quando você esteja assistindo já não esteja mais. Então, se eu fosse você, eu aproveitar. Por hoje é só, muito obrigado por ter ficado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.